Olá a todos, olá senhores, muita paz, muita luz. Outro vídeo da Ciência Espiritual da Criação, número 263, e corresponde ao número 14. Continuação do vídeo da Ciência Espiritual da Criação, número 13. Esse vídeo me parece que ele vai ser mais longo. E onde eu havia terminado, eu terminei assim: foi identificado 7 ondas magnéticas ou vibrações. Então, eles estavam dando um exemplo do ser que foi imantado pelo fator, ou energia, pelo fator amor. Então, estamos vendo o caminho desse ser criado, certo? Ele passa por várias fases. Então, você que está pegando este vídeo pela primeira vez, você vai lá no 13, está lá numerado. Vai no número 13, no 262. Se não entender, vai no anterior. Procura lá no canal. Meu canal é Maria Lina Almeida, Evolução na Luz. Depois vai aparecer aqui a foto. Clica na foto, aí vai aparecer vídeos, playlists, etc. Aí vai clicar no vídeos e então vai aparecer um monte aqui, né? Vai aparecer uma faixa com vários vídeos, vai rolando o mouse. Estou falando assim no notebook, no computador, né? Porque celular é diferente. Celular nem aparece tudo, né? Está no computador. Então vai rolando e vai aparecendo vários vídeos, você escolhe aquilo que quiser. Pode ir ao número 1 na ciência espiritual da criação. É 1, depois segue 2, 3, até chegar ao a esse, ao 14. Vai se complicando, né? A coisa vai se complicando. Bom, vamos ver então se eu consigo aqui, né? Chegar mais perto do computador. Então, os cientistas cósmicos identificaram 7 ondas magnéticas ou vibrações divinas, as quais regulam a geração divina, ou seja, a criação. Em cada um deles, os seres assumem uma qualidade do Criador, que isso já foi até explicado, né, anteriormente, mas eles falam novamente de uma outra maneira, mais explicado. Essa onda imanta o ser com um magnetismo único. Imanta, satura, né? Irradia, pulsa as partículas dos fatores correspondentes a essa imantação, né? Bom, essa onda imanta o ser com um magnetismo único, qual tem a função de absorver um só fator que o marcará para toda a eternidade. Por exemplo, se ele, na hora que estava sendo emitido o fator amor, ele ficará com esse fator para todo o resto da vida. Ele será sempre um ser de amor. Ele pode ter uma encarnação aqui, pode ser um religioso,
Mas ele pode, numa próxima reencarnação, ele ser um cientista. E ele vai ter amor por aquela coisa que ele vai se dedicar na ciência. Ou ele pode ter escolhido, ter sido atraído para ser um professor. E então ele terá amor a essa nova profissão. É assim. E assim por diante. Por quê? Porque ele foi imantado. E essa onda, primeira, ela é vertical, do amor. É uma onda. Depois ele vai encontrar, estou recordando, né, um pouco o vídeo anterior. Ele vai encontrar outras ondas. E uma delas, esta onda vai ser atraída pela imantação dessa outra onda, que é a qualidade, né, se não me engano. Bom, então vamos lá. O ser fica saturado, né, desse fator. E então, a onda desse fator, porque isso é um fator que emite uma onda. Agora eu vou colocar de uma outra maneira. Esse fator que o imantou, saturou, ficou imantando, ele tem uma onda. Né? E ele tem uma onda. Então, o que ele vai fazer? Aqui, o que o imantou primeiro? Então, ele é vertical, mas ele tem uma onda. E essa onda, ela vai procurar as ondas horizontais. Ele vai passando. Se ele se sentir atraído por essa, ele vai estacionar aqui. Mas se ele se sentir atraído por outra, sem ser essa, por exemplo, essa, ficará aqui, estacionará ali. São 6 ondas vibratórias e uma delas ele estacionará. Numa delas, são 6. Eu botei 4, né? 5, 6, pronto. Isso eu já havia falado no vídeo anterior. A descida da onda do amor é vertical. Então, vamos colocar aqui. Ele estacionou aqui. Aí ele ficará aqui um tempo, o tempo necessário para saturar essa nova onda, ou se quiser chamar elemento. Ou seja, é um novo fator. Essas vozes aí que se ficar é do vizinho aí. As pessoas não sabem falar num tom, não é normal, ficar berrando. Atrapalha, né? Se você estiver lendo um livro, por exemplo, atrapalha. Ou vendo um programa, um filme, né? Atrapalha. Isso tem a ver com o nível de evolução da pessoa. Para as pessoas mais evoluídas espiritualmente, elas não falam alto. Elas falam um tom normal, né? Bom, então, ele veio descendo, e disse, epa, estou me sentindo atraído por aqui. Ele não pensa ainda, né? É uma maneira de eu explicar. Então, essa pequena partícula, esse pequenino serzinho do primeiro plano, estacionou aqui, pronto. Ou
essa partícula o atraiu, ou ele se sentiu atraído, né? Uma coisa ou outra. Então ele fica ali estacionando, morando, fica ali morando um pouquinho. E quando ficar saturado, então ele vai para o segundo plano, porque aqui a qualidade já ficou definida. A qualidade já ficou definida. Eu não me lembro qual foi a qualidade, mas, pois é, se eu tivesse uma boa memória, seria ter melhores explicações, né? Eu tenho que estar olhando aqui. Qualidade, cadê a qualidade aqui? Mas no final eles vão falar. Dá uma olhadinha aqui. Hoje eu tô com um pouquinho, a minha dicção tá ruim, na minha garganta tá ruim. Que é um agregador, né? Qualidade é a agregadora e nós temos depois a qualificação. Então vamos lá, de novo. A descida é vertical, o ser ficará estacionado até saturar, até ser muito imantado, vamos dizer, se preferir, irradiado por esse novo fator. Que qualificará a sua qualidade divina original. Vocês prestem atenção que, geralmente, quando a gente fala que o Criador pulsa as suas partículas assim no espaço, e aí? É natural que a pessoa pense assim, bom, então uma partícula vai dar uma criação. Mas veja bem que pela explicação, né, que é dada pela ciência, pelos seres cósmicos, é preciso vários fatores diferentes para formar algo. Ou seja uma planta, um ser humano, seja um animal, né? É preciso vários tipos de fatores que, para melhor entendimento, eles dão, vamos dizer, denominações. A qualificação, a qualidade, as ondas vertical por causa da posição, da horizontal, o cruzamento, e, enfim, todas as denominações elas são colocadas para melhor explicar. Mas quem achar meio complicado é assim, pode ser o seguinte, é um monte de fatores que vão se unindo com o decorrer do tempo, não é tudo de uma vez, e vai formando as coisas. Bom, então ao ficar saturado aqui numa onda horizontal, então o ser é conduzido para outra dimensão, uma dimensão denominada essencial, pois sua qualidade já ficou definida. Então ele agora vai para uma outra absorção para
continuar a sua evolução. Porque isso é evolução, gente. Ele começa ali, uma partículazinha, vai se formando com outras e vai para as diversas dimensões. No exemplo que foi dado lá no vídeo anterior, que ele absorveu o amor naquele momento que ele estava passando e aquele trono de Deus, né, o trono do Criador, estava pulsando e irradiando aquele fator do amor. Ele aí recebeu, foi a primeira coisa que ele recebeu. Bom, então no exemplo anterior, esse ser tem um fator agregador, cuja qualidade divina é o amor, porque o amor tem a qualidade agregadora, ou seja, ele puxa para si, agrega. Ele gosta quando um ser humano tem esse fator saturado nele, ele gosta de estar mais. Ele não gosta de ficar sozinho, ele gosta de ficar perto das pessoas, ele gosta das pessoas. Senão ele começa a se sentir vazio, né? Como se estivesse faltando alguma coisa. Então, no exemplo anterior, né? Esse ser tem fator agregador cuja qualidade divina é o amor. Então, ele vibrará amor por alguma coisa. Depois, uma das ondas horizontais dará a qualificação. Então, ou seja, a qualidade dele é agregadora, mas ele vai para outra dimensão, para novas ondas horizontais e vai obter uma qualificação ao seu magnetismo agregador. Veja só, quando ele já conseguiu ficar saturado com essa agregação, tudo tem magnetismo. Então, esse magnetismo agregador já está com magnetismo e vai se sentir atraído por alguma coisa. Então, ele vai sentir atração pelo outro magnetismo, de outro fator horizontal, cujo fator é eólico. Então, esse novo fator eólico, se não estou enganada, né? O eólico tem a ver com o vento, né? O eólico, a qualidade é divina, é a ordem. Ordena as coisas, põe ordem à criação também. Então, se ele, na qualidade, ele se interessar, se sentir atraído pelo fator eólico, o amor dele, que
que distinguirá, porque poderia ele não ter se atraído pelo eólico, poderia esse futuro ser atraído por um outro fator, mas ele foi atraído pelo eólico, que é a ordem. Então, esse novo ser se distinguirá pelo amor à ordem. Então, como ele já ficou saturado por esse magnetismo desse fator, dessa partícula, né, energética, e ele terá amor à ordem, então ele amará a lei. Ele amará a lei. Poderá ser um advogado? Muito bem. Então, na Umbanda, representam as divindades, que são os loguinhos menores, o Sol, trono de Deus maior, fez os 7 logos, né? Então, eles não dizem a divindade X, a divindade Y, eles falam orixá. Cada um tem uma denominação. Então, esse ser que amará a lei, ele é filho de Oxum, que é o amor. Assim como poderia ter outro nome, né? Oxum, divindade do amor. E Ogum é a divindade da lei. Reparem que quando o ser está sendo formado, é como aqui na matéria, ele vai ter 2 pais. Neste caso, que foi irradiado pela primeira, né, eu já expliquei, pelo amor, que representado pela divindade ou pelo trono. Melhor falar trono para quem gosta, para os evangélicos entender, né? Acho que é melhor. Representado pelo trono, Oxum. E quando ele adquiriu, se sentiu atraído pela lei, quem projeta esse fator é o trono denominado na Umbanda de Ogum. São divindades. São seres de luz criados pelo nosso Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas, porque ele criou 7. E, bom, vamos deixar para mais adiante, senão vai atrapalhar. Eu ia explicar uma outra coisa, mas melhor ficar por aqui. Bom, continuando então aqui.
Aí terminou essa fase. Então, esse ser tem dois pais, né? Tem o Oxum e tem o Ogum. Assim como acontece na matéria, assim como é lá no astral, é na matéria. Então, ele teve que ter, certo, dois pais para adquirir isso. Terminada essa fase da criação, esse ser estará pronto para ser conduzido ao útero da Divina Mãe geradora, que é a natureza essencial divina. Ou seja, depois dessa fase, ele vai ter que ter uma essência. Dimensão da essência. Só que esse encaminhamento para a essência, ele não é como o amor vertical, nem é horizontal. Então, ele estacionou aqui, né? Aqui o amor. E aqui, bom. Só que ele, para adquirir a essência, que é a próxima evolução, essa onda magnética não pode ser assim nem assim. Ela é perpendicular, que é para não atrapalhar o processo da criação que já foi feito. Então, será na perpendicular, né? Aí ele vai ser qualificado com essa onda qualificação. Primeira etapa, segunda etapa, né? Terceira etapa, quarta, quinta, sexta, sétima. Então ele sai dessa dimensão geradora e é conduzido para a essencial. A dimensão essencial da vida. E ali, outra fase onde ele começa a absorver uma essência que dará sustentação aos seus fatores combinantes, ou seja, aqueles fatores que ele já conseguiu, né? Agora, essa essência dará uma alimentação permitindo que cresça, que densifique seu magnetismo individual. Ele agora vai começar a ter um magnetismo dele mesmo, esse ser individual. Então, ele foi agregador, mineral, amor, lei. E agora? Tem uma nova fase.
Então, ele será conduzido inclinado, né? Inclinado. Isso acontece para preservação dessas fases em que ele passou. Porque se essa onda viesse aqui, o que é que iria acontecer? Se ela fosse vertical, ele ia estacionar numa delas. Ou se ela fosse horizontal, ele iria estacionar numa delas. Ele não pode mais fazer isso. Veja só como a criação do Pai Mãe Criador primordial, como ela é super inteligente. Para evitar isso, ela é perpendicular. Eu fiz aqui em cima, mas ela é perpendicular. Então, ele se desloca, vai para a dimensão que está perpendicular e vai para lá, para a sua próxima qualificação. Então, isso acontece para preservar o ser virginal ao seguir pela onda perpendicular. Não expõe seu magnetismo ainda delicado às poderosas vibrações das ondas que cruzam todo o espaço que tem de percorrer. Todo o espaço que tem de percorrer até a dimensão essencial. Essa onda perpendicular que o está conduzindo irá cruzar onda C. Irá cruzar 7 ondas vibratórias essenciais. Mais 7 ondas. Ela o transporta para as 7 ondas essenciais. O magnetismo de uma dessas ondas essenciais vai atrair esse ser. Vai atrair e vai fixar esse ser. Pronto. Foi atraído por essa aqui. Pronto. Aí vai ficar assentado. Assim como os tronos de Deus estão assentados, ele ficará aqui. Assentado, fixado. O ser ainda é inconsciente. Ele está sendo atraído, conduzido, continua inconsciente. Ele já está na essencial e continua inconsciente, tá? Então, essa faixa vibratória que será para o ser totalmente inconsciente, o útero divino, onde viverá até que seu próprio magnetismo se fortaleça e crie um campo magnético à sua volta. Ele mesmo já nessa fase de evolução vai criar um campo magnético. Esse campo magnético próprio tem correspondência vibratória com o fator que lhe foi transmitido uma qualidade, o amor, né? Divino, uma qualidade divina, e assume um pulsar análogo ao do fator que qualificou sua qualidade, que, nesse caso, foi a ordem, ou fator mineral, que é agregador e regido pelo fator ordenador, o ar, o eólico, o ar.
que é o ordenador. Então, se quando foi gerado e desenvolveu o amor à ordem, são seus dois fatores combinantes. E depois começou a absorver uma essência que o alimentou e possibilitou um campo magnético, só seu, que o protegerá dali em diante. E então, esse campo fica saturado com a essência da onda inclinada, se preferir, onda perpendicular, que o atraiu e o fixou. Então, sua faculdade principal ou dom espiritual será análogo ao sentimento que essa essência desperta nos seres. Análogo, para quem não sabe, é função semelhante. Mas, se a onda perpendicular, transportadora da essência cristalina que o atraiu, vamos lá. Vamos admitir, são várias ondas essenciais, mas ele se atraiu pela onda cristalina. Né? Pela onda cristalina. Ele, bom, gostou lá, se sentiu atraído, é uma coisa natural, porque ele ainda não tem raciocínio, ele ainda não tem nada, é uma coisa que acontece naturalmente. Então, se a onda perpendicular transportadora da essência cristalina que o atraiu e o assentou, ficou ali quietinho, fixou, esse ser será alguém que vibra o amor à ordem nos aspectos religiosos, pois a essência é cristalina, estimula os sentimentos religiosos, e dá sustentação essencial ao sentido da fé, que é um dos 7 sentidos capitais dos seres. Veja bem quantos e quantos tipos de fatores o Pai Mãe Criador primordial joga a todo momento no espaço, nas dimensões, nas divindades, né, os orixás aí, nas divindades, para que eles sempre também coloquem essas partículas para fazer as criações, vamos dizer, essas divindades, os tronos de Deus, vamos dizer que são os empregados. É como uma empresa que tem os empregados, certo? Então, eles são os empregados. Para quem não entende, são os empregados. Abaixo dos empregados tem alguma coisa abaixo dos empregados? Que eu saiba, não. Então, são os empregados, os trabalhadores de Deus. Imagine quantos e quantos tipos de fatores. Né? O Criador se repete, ele repete as coisas. Bom, então ele já está ali com a essência cristalina. Né? Então, esse ser criado será agregador, ordenador e apreciará as coisas religiosas porque a sua essência é movida por sentimentos religiosos devido a essa onda
fatorada cristalina. Então, ele formou um triângulo, né? Um triângulo de vida. Então, ele formou um triângulo do amor, da fé e da ordem. Com esse triângulo da vida formado, o ser possui uma faculdade, um sentimento íntimo e um dom original ligado às coisas do sentido da fé. Agora, esse ser está pronto para sair, né, do útero da divina mãe geradora, que é a natureza essencial, e ser conduzido ainda em forma inclinada para uma dimensão elemental. Eles estão repetindo. Estão repetindo por quê? Eles voltaram a falar sobre a ordem, a fé, etc. Então, não... Só anotei aqui. Então, ele já está ali com esse... saturado com esse... Porque saturado é o seguinte, saturou, ou seja, já está pronto. Não precisa receber mais esse fator, esse magnetismo, essa onda. Né? Então, ele fica com o corpo elemental básico. Então, agora ele vai ser atraído e fixado em uma de suas correntes eletromagnéticas, até que seu eletromagnetismo fique saturado de energias elementares, certo? Que formarão seu corpo elemental básico e também as 7 dimensões elementais. Se ele for, por exemplo, atraído pelo elemental vegetal, cujo elemento relaciona-se com a irradiação do conhecimento e cuja essência formadora é estimuladora do raciocínio. A essência formadora, ela é vegetal e estimula o raciocínio. Esse ser gerado do amor, fertilizado na ordem, facultado na fé e assentado no conhecimento, ou assim, ou dessa maneira. É um ser agregador, que é o amor, ordenador, que é a ordem, religioso e estudioso, inquiridor, pesquisador, doutrinador, etc, etc, etc. O ser será saturado com o elemento vegetal que formará seu primeiro corpo. O ser desenvolverá um magnetismo mental análogo ao magnetismo do elemento vegetal que o irá sustentar até desenvolver sua capacidade de gerar amor e irradiá-lo em forma ordenada nos campos da fé,
onde será um doutrinador religioso. Ele terá de desenvolver o seu polo magnético mental negativo, que dará sustentação ao seu emocional. Quando houve a saturação de energias vegetais, ele foi conduzido a uma dimensão dual. E nessa dimensão há um segundo elemento combinado com o vegetal. Eles dizem que o Criador se repete em tudo que faz. O seu fator agregador mineral repete-se na essência do amor. Repete esse fator agregador no amor. No elemento de amor também se repete o agregador. Na energia do amor repete-se fator agregador. Na vibração do amor é agregador, e na irradiação mineral, que é o amor. Então, agora começa uma outra fase nesse ser que está sendo criado, já fora do útero essencial da Divina Mãe Geradora. Percorre um caminho inverso. Foi se densificando e agora terá de refazer-se ao contrário. Agora ele vai ter que desinficar em seu campo magnético. Agora irá refazer o seu mental. O primeiro a fazer é desenvolver um polo negativo e um corpo emocional. O elemento vegetal se combina com os elementos da terra, água, ar, cristal, e os polariza e surge no ser criado seu emocional ou polo mental negativo, que o dotará de instintos básicos e a capacidade de distinguir o que lhe agrada e o que lhe desagrada. Isso acontece para que o ser possa ser dotado de recursos para preservar a vida, ou seja, para se defender também, né? Agora, o seu novo elemento combinante o distinguirá se vai ser ativo ou passivo, ou seja, um ser ativo ou passivo. Uma corrente elétrica cruzará com 6 ondas, são outras ondas diferentes, e o ser sentirá atração pela corrente magnética do elemento telúrico. Dessas 6 ondas, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele dá um exemplo. Vamos dizer que ele se atraiu pela onda telúrica. Pertencente à Terra, né? A telúrica. Então, ela se funde. Essa onda telúrica, ela se funde com a corrente vegetal e juntas dão formação à dimensão dual ou bielemental, vegetal e terra. Então, esse ser irá desenvolver um corpo emocional concentrado, e um polo magnético negativo apassivador. Ficará nessa dimensão até desenvolver seus instintos básicos e estabelecer equilíbrio emocional. Então, quando já estiver saturado, na medida certa,
das energias telúricas será conduzido pela corrente eletromagnética perpendicular bielemental, por meio de outras 7 correntes, outras novas ondas, outras ondas, 7. Uma dessas 7 novas ondas irá atraí-lo e fixá-lo numa nova dimensão da vida. Ficará ali até desenvolver uma aparadíssima percepção das coisas positivas ou negativas. Então, ele adquirirá uma percepção das coisas positivas ou negativas. Essa nova dimensão tem 3 correntes eletromagnéticas transportadoras de elementos. Uma é telúrica, a outra vegetal, e a terceira é a que combinará com esses 2 elementos. O vegetal e a terra se combinam com água, cristal, mineral, ar e fogo. A água e o ar entram na terra por meio do elemento vegetal. O mineral e o fogo entram pelo elemento terra. O cristal entra tanto pelo vegetal, pelo elemento vegetal, quanto ao elemento terra e serve como neutralizador das condições ativas. Neutralizador quando há necessidade. Esse novo estágio ou evolução do ser, agora treenergéticos, denomina-se estágio encantado. Então, ele agora, depois de passar por isso tudo, o ser encantado. Ele agora tornou-se um ser encantado. O ser encantado é vegetal, no seu polo magnético mental positivo, e telúrico, no seu polo magnético negativo, que é o emocional. Vou repetir. O ser encantado é vegetal no seu polo magnético mental positivo, ou seja, é a parte racional, e telúrico no seu polo magnético negativo, que é o emocional. Se ele se sentir atraído pelo elemento água, permanecerá nesse estágio até que um novo elemento irá desenvolver sua percepção e faça um latejar conscientizador. Então, esse ser já estará preparado para uma outra dimensão da vida, né? A natural. Este estágio da evolução do ser, deste exemplo, equivale ao nosso estágio humano da evolução, onde despertamos a nossa consciência e maturidade espiritual. Então, o ser, quando chega nessa fase de encantado, ele já começa a começar a despertar a consciência. Então, no final, eles dão assim uma outra explicação, como se fosse um resumo, né? O ser ao ser gerado, ao criado, foi magnetizado
com uma onda vibratória mineral e iniciou a absorção do fator agregador, que é um fator mineral puro. Depois, incorporou um fator que qualificou o seu fator original, aquele agregador, que o qualificou seu fator original e o fecundou, permitindo-a ser conduzido à dimensão da vida. Ainda inconsciente, absorveu a essência cristalina, a qual estimula a religiosidade. E então, essa essência da religiosidade criou um campo magnético só seu, e então, já vibrando o sentimento de religiosidade, foi conduzido a uma dimensão elementar vegetal. Depois de o ter saturado, o seu campo magnético criou seu corpo elemental básico e formou a quadriculação de seu mapa da vida. Terminada essa fase, foi conduzido a uma dimensão bielemental e viveu esse novo estágio dual da evolução. E aí desenvolveu seus instintos básicos e formou o corpo emocional. Terminado essa fase, foi levado para uma dimensão trielemental. Aí foi desenvolvido a sua percepção, apurando o seu emocional. E, por fim, foi conduzido para uma dimensão natural, onde seus sentimentos o guiarão no decorrer da vida. Bom, próximo vídeo vai ter continuidade, né? Porque ainda não acabou por aí. Então é isso, senhores. Um pouco complicado, um pouco difícil, né? Mas é isso aí que eles dizem. A espiritualidade maior, que está descendo lá das dimensões superiores, da 8ª, 10ª, da 7ª, da 19, eles dizem que nós já fomos elementares, já fomos vegetais, fomos animais, fomos elementais, e depois, então, vamos para o campo animal, o campo animal. Vou dar uma olhadinha para não dizer errado, né? Se eu lembro, primeiro mineral. Porque é agregador, exatamente. Nós já fomos mineral, vegetal, animal, depois elemental, e depois de elemental é que vem o minal, esse é o ser humano. Nós já passamos essa fase. Então, pelo que explica aí a ciência da gênese, da criação, então, os seres evoluídos confirmam, né? Isso, só que de uma maneira muito simples, sem aprofundamento. Né? Tanto que interessante que os Krishnas, eles têm muito medo de regredirem para uma forma animal. Vê que a lembrança, né, que eles têm medo. E realmente, quando a pessoa se autotransforma num ovoide,
já 2 relatos em que a pessoa, antes dela ficar enclausurada, ela forma um casulo e aí forma é como se fosse uma cobrinha dentro, e outros já viram um réptil. Possivelmente esse que virou voz foi um reptiliano, né? Para se transformar no réptil. E ainda não ouvi o relato de transformação de outros animais, ou num pássaro, ou num leão, ou num... Não, só esses dois. É que eu ouvi o relato aí dos seres lá dessas dimensões. Através de um vídeo, né? Do vídeo aí de uma casa espírita. Canalização. Então, é interessante os Krishnas. Eu, na ocasião que eu cheguei a frequentar o templo deles, achava aquilo um absurdo, né? Eles ficar com medo disso. E estavam com a razão de ter medo de regredir, porque a pessoa pode regredir. Há uma linha espírita que diz que a pessoa evolui, ela não regride. Sim, ela pode regredir, sim, se ela se voltar para o lado negativo, para o lado mau. Por exemplo, a pessoa pode ser uma pessoa espiritualizada, tudo bem, mas de repente acontece alguma coisa na vida que ela começa assim: eu não acredito em mais nada, eu não quero saber de mais nada. Aí ela começa a mudar seu pensamento, mudar as atitudes, as ações, começa a fazer coisas indevidas, coisas ruins. E depois ela, lá do outro lado da vida, quando falecer, ela se arrepende. E se ela ficar numa monoideia, ela acaba regredindo, virando um ovoide. Ou pode ir para um umbral de lama, ou pode... Depende. E aí, então, eles têm um pouco de razão. Então, quando Jesus Cristo disse vigiai, ele quis dizer vigiai a você mesmo, né? Vigiai como você está. Se você está seguindo o caminho certo, o caminho do amor, porque só há um caminho para evoluir. Só isso. Antes do ser construído, ser criado, ele segue o caminho que lhe é mostrado e pela atração, vamos dizer, até o acaso, né? Porque ele não tem consciência, mas se sente atraído àquela centelhazinha já constituída de outras e sente, né? Então é meio complicado até entender um negócio desse, mas é isso, ou foi o acaso, né? Ali. E aí, quando o ser é determinado, já passou por várias fases, e quando ele evolui na sua consciência, que já está preparada para ocupar um corpo humano pela primeira vez, ocupar um corpo humano, ou seja, num símio, num outro planeta, porque ele ainda é muito primitivo, né? O ser, a consciência dele ainda não está muito legal. Ele, então, tem que se autodirecionar já para o caminho do amor, para evoluir. Porque enquanto ele não se direcionar para o caminho do amor, ele vai ficar sempre encarnações, vamos dizer, sofredoras, reencarnações de sofrimento. Para lembrar, isso aqui é um umbral um pouco melhor, mas é um umbral aqui, a terceira dimensão.
e aos umbrais depois, abaixo da terceira, quando a gente falece, se a gente for uma pessoa ruim, ou se a pessoa for invejosa, gananciosa, só quer poder, tira o dinheiro dos outros, o direito dos outros, etc, etc. Aí vai, né? A gente tem que seguir as normas corretas para conseguir uma dimensão melhor, diferente de quando esse ser é criado. Depois que estamos totalmente criados, então a gente tem que seguir as regras. Numa mesma ninhada de animais da mesma raça, você encontra animais mais carinhosos e outros mais bravos, porque aqueles animais mais carinhosos já desenvolveram um pouquinho mais de amor. Porque às vezes ele vai e te morde, e é rebelde, é muito primitivo. Mas, ao mesmo tempo, ele já desenvolveu um pouco, ele vem e faz festinha. Esses leões que quando vem o que cuidou dele quando era bebê, eles vão e abraçam a pessoa, porque eles foram ensinados com amor. E eles reconhecem, têm o instinto de reconhecer. Mas eles são capazes de não fazer isso em outra pessoa, porque eles já não sabem quem aquela pessoa é, né? Então, esse leão, ele já melhorou. Possivelmente ele vai, então, nascer num corpo ainda muito primitivo de um futuro ser humano. Ou ele vai ser um elemental. Mas os elementais, eles não sabem, não têm noção nem do bem nem do mal. Eles são obedientes. Esse negócio de elementais é meio complicado, né? Também, meio complicado, porque tem as salamandras, tem não lembro. Meio complicado. Não há um estudo muito profundo sobre isso. O que eu sei é que as pessoas que utilizam magia, às vezes pedem para eles fazer. Mas quando essas pessoas pedem para fazer magia para o mal, quando elas desencarnam, esses seres aí veem que essa pessoa se aproveitou deles e fez com que eles fizessem o mal, eles vão vamos dizer, se vingam dessa pessoa. Mas se a pessoa pediu para coisas boas, por exemplo, para curar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, aí eles também ajudam essa pessoa que pediu para eles ajudar a outra pessoa, né? A coisa é assim. Bom, senhores, espero ter ajudado. Mesmo que a gente não entenda muito sobre essa ciência da criação, essa gênese da criação do Pai, Mãe, Criador primordial, mas alguma coisa fica gravada na nossa consciência superior, no nosso espírito, fica gravado. E isso ajudará futuramente numa outra reencarnação ou numa escola espiritual, que se a pessoa tiver interesse, ajudará então mais a entender o início do estudo, porque você já tem uma base. Às vezes você pode estar entendendo a coisa, ou eu também estar entendendo de um jeito, mas a coisa é para entender de outro jeito. E aí a gente, né, acaba consertando isso futuramente, ou numa reencarnação na matéria, ou num estudo lá nas universidades
espirituais, porque do outro lado tem escola, universidade, porque é preciso pessoas que estudem essas coisas para ensinar outros lá mesmo, né? Nessas colônias. E também para ajudar as pessoas que aqui estão lendo isso, que elas entendam também, e às vezes ele está segredando na nossa mente. A gente não sente mais, mas a gente sente às vezes uma certa facilidade em explicar. Ou vê um pouco além e explica algo mais que não está nas anotações, no resumo que a gente faz. Senhores, tudo de bom, paz e luz. Até o próximo vídeo, que talvez não seja ainda a continuidade desse. Talvez eu vá fazer um outro vídeo sobre a família da luz que está em atraso. Tudo de bom, paz e luz a todos. Tchau.